Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui na Igreja Testemunho Apostólico, na rua Hagebshof, ou melhor, na Avenida Hagebshof 7617, cultuando ao Senhor. Se você ainda não congrega, ou se você tem ímpeto de congregar, vem estar conosco qualquer dia desses. Eu tenho certeza que Deus, através do Espírito Santo, estará movendo alguns dos nossos irmãos, a pessoa do nosso pastor presidente, pastor José Pereira, ou até mesmo qualquer outro dos obreiros, para estar ministrando algo da parte do Senhor na tua vida. E como o apóstolo Paulo nos indica, nunca deixe de congregar, como é o costume de alguns. Então é importante congregar. Se há agora no teu coração o ardor, o desejo de estar na presença de Deus, este é o lugar. Eu tenho certeza que a Igreja Testemunho Apostólica haverá de abraçar você. Eu vou convidar todos que estão aqui na igreja a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, e você que está também na sua casa, abrir a palavra do Senhor, segundo escreveu o profeta Isaías, capítulo 49. Eu quero ler apenas o versículo 13. Isaías 49, versículo 13. Aleluia. Deus tem algo a ministrar na minha e na sua vida, como eu já estava falando antes. Ele não esquece os seus. Eis o título da mensagem: Deus não esquece os seus. Isaías 49, 13 diz assim: exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos tem de mais uma manhã estarmos na tua presença. E por que digo mais uma manhã? Porque o Senhor vai instruir-nos segundo a tua palavra, que a busca do nosso alimento tem que ser diário, o nosso pão cotidiano. Então estamos aqui mais uma vez. Eu te agradeço por o privilégio de fazer parte dessa mesa. E Senhor, assim como o teu Espírito me contemplou com esta palavra, me dando ímpeto de adoração a ti mais uma vez, eu falei, eu preciso dividir essa palavra com a tua igreja. Então usa-me, que esse mesmo Espírito que veio sobre mim possa agora estar sobre a tua igreja, para convencer e falar mais alto a cada coração. É o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos. Você vai se assentar, aplaudindo e glorificando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor, através de Isaías, Ele está pedindo para os céus se alegrar. Ele está pedindo para a terra exultar. Ele está pedindo para os montes tremerem, porque Ele está consolando o seu povo. Ele está se compadecendo do seu povo. Glória, glória. E o mais interessante, queridos, é que nessa ocasião Ele está falando para o povo escolhido, ou seja, o povo de Israel. Um povo que neste momento está disperso, está assolado. As nações se levantaram contra eles, dispersaram a todos, estão espalhados pela terra. Levantaram-se contra Israel os jebuseus, os moabitas, os hititas, os medianitas, espalhados. E Deus está falando agora: ei, alegre-se, porque eu estou consolando este povo. Desde este povo, o Senhor tem feito por mim e por você a mesma coisa. Ele tem consolado, Ele tem se compadecido, apesar de todas as nossas debilidades, apesar da nossa incredulidade, muitas vezes, ao murmurar contra Ele, dizendo: Deus se esqueceu de mim. Ele tem cuidado de mim e de você. Todos os dias Deus tem feito isso. E porque Deus então agora exige dos céus
temos se alegrado. Pastor, que fundamento você tem para falar isso? No versículo seguinte, enquanto Deus está falando para o céu, a terra, os montes se alegrarem, o versículo 14 é o que diz: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Talvez o momento em que eu e você estamos agora, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o quão difícil tem sido também os teus anos, ou talvez essa semana. O que eu sei é que de vez em quando nós chegamos diante do Senhor dizendo isso: o Senhor me esqueceu. Por quê? Porque eles estão numa situação difícil, mais difícil do que esses povos. Pensa você tentar voltar para a sua casa, já não pode mais, porque o inimigo veio e tomou, te expulsou de lá, tomou todas as suas economias, matou os seus filhos. Você não está passando nada mais, mas nós alçamos a nossa voz, e às vezes, com ímpeto de coração, gritamos a Ele: Deus me esqueceu, não faz juízo à minha causa. Deus te trouxe até aqui nesta manhã, assim como me visitou nesta semana que se passou, para dizer para você que Ele não te esqueceu. Olha o que diz no versículo 15: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei. Você não está esquecido, meu querido. Ele ainda tem um plano para você. No começo da leitura você vai ver que nós fomos escolhidos desde o ventre. Ele já tinha um plano e de repente as coisas começam a ficar difíceis. Não tem aquele momento que parece que você perdeu o chão? Aí você pensa: estou só. É aquele momento que você se vê rodeado de pessoas e dizendo: estou só. Ninguém compreende a minha dor, compreende a minha caminhada. Ele está dizendo: ainda que todos, ainda que até a tua mãe te esqueça, eu não esquecerei. Versículo 16: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravados, os teus muros estão continuamente perante mim. É aquele momento que você, eu quero lembrar disso, você vai me escrever na palma da mão, para eu não esquecer. Deus te gravou na palma da mão dele. Sabe esse muro que você construiu, essa redoma de medo, de temor, de incerteza, de quem sabe, de abandono, que você diz: esquecendo de mim? Ele está dizendo: está diante de mim todos os dias. Eu estou vendo o que está acontecendo com você. Você não está alheio à minha vontade, ao meu propósito. A você ainda faz parte do meu plano. Aleluia. Aí Deus começa a dar uma lista, porque parece que a gente se esquece na caminhada de Deus. Deus começa a dar uma lista do que eu vou fazer com vocês. Vocês pensam que eu esqueci da promessa? Olha só o que ele vai começar a falar a partir do versículo 17: os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores, os seus assoladores, sairão para fora de ti. Você está incomodado porque alguém está falando de você? Alguém está pensando: olha, não vai dar em nada, para com isso, você não nasceu para coisa. Deus está falando que vai experiência está longe. Ao invés disso, Deus vai trazer filhos para você. O que são filhos? São bênçãos. Você crê que a promessa de Deus ainda está de pé para este lugar, para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho? Aleluia. Olha o que ele diz no versículo 18. Quem sabe que você não entendeu ainda, ele está falando agora, ele vai falar bem claro: levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam e vêm a ti, vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás dele como uma noiva. Essas pessoas que você acha que estão do teu lado, mas você está só, as pessoas nunca me ajudam, pastor. Você vai se vestir deles, você vai se ornar como uma noiva. O que uma noiva está no dia do casamento dela? Ela está alegre, ela está imensamente feliz, ela está exultante. É o dia do casamento.
Versículo 19: porque nos teus desertos, aleluias, e nos teus lugares solitários, e na tua terra destruídas, te verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Se você pensa que está sozinho, Deus vai trazer uma multidão para estar com você agora. Aqueles que te machucaram, eles vão para longe, porque eu não esqueço de você. Aquele homem que queria estar na caverna, Senhor, eu estou só sobrou ele, só tem mais 7.000. Vai estar com você. Ah, Senhor, está todo mundo indo embora. Está indo embora quem o Senhor está levando para longe. Tem 7.000 que ainda não se dobraram a mal para estar com você. Aleluias. Mas, pastor, seria isso mesmo verdade? Se você fosse atentar no começo da leitura do capítulo 49, Isaías, o profeta messiânico, ele está falando justamente de Jesus. Jesus estava com a missão de vir a essa terra para congregar esses povos que estavam separados, que estavam divididos. Será que Jesus fez isso por mim e por você? Será que Jesus, no ministério dele, lembrou-se do esquecido? Eu quero convidar para que você vá comigo agora ao livro de Marcos. Vamos ver se Jesus cumpriu essa missão. Marcos capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 10. Aleluia. Marcos capítulo 8, versículo 10. Nós vamos ver que Jesus, ele vai ao encontro deste cumprimento, do cumprimento de Isaías 49. Olha só. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Vou fazer uma pausa aqui. Jesus entrou no barco, ele estava apressado para ir para uma determinada região denominada Dalmanuta. E por que foi enfatizado esse nome Dalmanuta aqui na palavra? Que importância tinha Dalmanuta para aqueles dias? E por que Jesus entra com pressa nesse barco para ir rumo a essa cidade? Dalmanuta, no seu significado, na tradução do hebraico para o grego, quer dizer lugar de esquecimento ou o esquecido. Se você acha que foi esquecido nesta terra, Jesus está entrando com pressa no barco agora. Ele está indo em direção a você agora. De repente aquele teu sonho, aquele teu projeto fala assim: olha, Deus esqueceu, eu pedi tanto, eu não vou nem pedir mais. Está esquecido por você, por ele não. Ele disse que eu nunca me esquecerei de ti. E olha, ele tem pressa para isso. Ele entrou logo no barco. Ele está indo rumo à região do esquecido. Eu imagino agora os discípulos assentados naquele barco com ele. Jesus, não tem nada lá. Uma região esquecida. O que o Senhor vai fazer lá? Vamos voltar para Jerusalém. Não. Jesus tomou a decisão de ir para uma região de esquecimento. Então tenha fé, meu querido, que você vai voltar para casa com ele hoje. A situação que te aflige, ele vai voltar com você hoje, porque ele tem pressa de fazer na minha e na tua vida. Poderia ir pelo barco, ele está indo rumo a Dalmanuta. Os discípulos então aceitam ir com ele. Já estão todos paramentados. Vamos para Dalmanuta então. É a vontade de Jesus, vamos. Só que tem um ímpeto na nossa vida também secular e na nossa vida espiritual. O que acontece quando o Senhor está prestes a abençoar alguém? Sempre tem um contraposto que se levanta. Alguém para contrariar a vontade de Deus se levanta e vai falar: olha, não é bem assim, Jesus. Esse aí não pode ser abençoado porque esse aí fez isso e aquilo. Jesus não quer saber.
falar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal. Quantos nós saímos para evangelizar? E não é difícil você encontrar pessoas pela rua, quando você vai ministrar a palavra, ou quando você convida ela para a igreja. Quando Deus ministrar no meu coração, deixa Deus falar. Estou como esses fariseus, me dá um sinal. Eu só vou fazer algo para Deus se eu tiver um sinal. Olha a resposta de Jesus no versículo 12. E suspirando profundamente, porque quem não tem fé, ou quem não crê, faz Jesus suspirar. Porque tantos milagres já tem feito tanto na minha e na sua vida, como nós lemos na Isaías. O céu percebeu, já a terra já tem clamado, os montes têm estremecido, porque grandes coisas ele tem feito na minha e na sua vida, e nós não entendemos ainda. Estamos pedindo um sinal, dá um sinal, Deus, que sinal você quer mais? Olha o que Jesus responde para esses homens. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: porque me pede um sinal esta geração? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Ficamos condicionando servir a Deus pedindo sinal. Se Deus tem mostrar mais do que Ele tem mostrado, mais do que Ele tem cuidado de você. Quantos têm caído na tua casa? Tem faltado provisões na tua casa? Este é o sinal. Não vou dar mais sinal algum, este é o sinal. O que me falta para me servir com excelência? Aleluia. Jesus não fez nem questão deles, porque quem fica pedindo sinal, quem fica falando, me dá um sinal para eu fazer, Deus não faz nem consideração. A pessoa vai correr pedindo um sinal e não vai acontecer nada. Versículo 13: deixando-os, tornou a entrar no barco, porque quem não é digno dessa presença, ou quem não crê na presença dele, não é digno da presença dele. Ninguém vai crer em mim aqui, eu vou para o outro lado. Ele entrou, ele deixou aquele povo que estava duvidando, pedindo um sinal, ele entrou no barco novamente. Agora eu vou para o outro lado. E aí, você vai manter a presença dele com você, ou você vai esperar ele para o outro lado? Não perca tempo nessa manhã em crer na presença dele, crer que ele não te esqueceu, ele ainda está firme no propósito dele, nas promessas dele sobre a minha e sobre a sua vida. Você foi criado para o louvor da glória dele. Jesus entra no barco. Eu imaginei olhando para os discípulos: agora entra no barco comigo, esse povo não merece o que eu tenho para fazer aqui hoje, nessa terra de esquecimento. Vamos para o outro lado. No versículo 14 diz assim: e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Tem gente que está na presença de Deus, ela não falta um culto, ela assista nos cultos. Ela já ouviu determinadas palavras, variadas palavras, sobretudo, como o pastor Júnior já testificou aqui, já falamos de tudo aqui. Nós já para estarmos com os nossos celeiros cheios, porque esta palavra, quando está sendo pregada, é como o pão vivo que desce do céu, é para alimento do céu. Aqueles que estavam assistindo diante de Jesus, o pão vivo, e eles só levaram um pão. Pastor, eu só tenho abraçado uma mensagem, talvez essa mensagem é para você. Eu só peguei essa para mim. Qual? Aquela que massageava o meu ego. Vou te dar uma casa, vou te dar um carro. Levaram um pão. No versículo 15, Jesus ele está incomodado, porque como Jesus se depara com a incredulidade, ele fica incomodado. A Bíblia vai dizer para mim e para você que sem fé é impossível agradá-lo. Então imagina Jesus, ele entra no barco, os discípulos, ele está contrariado com aquela atitude. Jesus deve estar pensando: vamos conjecturar aqui, eu vim aqui para abençoar a vida dele, eles estão pedindo um sinal.
Versículo 15: ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos de Herodes. O que Jesus queria dizer com isso? Assim como você também não entendeu, agora os discípulos também não. Porque olha só o que ele diz no versículo 16: e arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. No versículo 17 diz assim: Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que arrazoais? Que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendestes ainda? Tendes ainda em vosso coração endurecido? Porque Jesus não está falando deste pão que perece. Quando Jesus fala: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que era este fermento, senão a justiça quebrada deles? Pessoas que eram para estar sentando a vontade de Deus com excelência, estavam pedindo sinal. Pessoas que julgavam mal as pessoas, afastando do templo, afastando do sinédrio, afastando do convívio de Deus. Justiça quebrada. Em outras palavras, o que ele está dizendo para você? Afaste-se dos julgamentos. Pare de julgar o teu irmão. Justiça quebrada. A Bíblia vai dizer para mim e para você que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Para nada serve. Pastor, e o fermento de Herodes? Quem era Herodes, se não um profano? Aquele que incitou os judeus a se venderem para os romanos, para tornar-se publicanos ou cobradores de impostos, ou seja, viver da luxúria, viver de riqueza. Se você vem nesta casa apenas pelo que ele pode te dar, aleluia, Deus está falando para mim e para você: afastar-vos desse fermento. Não é isso. Você não entendeu ainda. Eu vim aqui para ser mais justo que todo mundo. Você não entendeu ainda. Afaste-se desse fermento. É isso que ele está falando no versículo seguinte. Por que vocês estão arrazoando isso? Vocês não entenderam ainda. Entenderam o quê? O meu reino não é deste mundo. Vocês ainda estão com o coração endurecido. Versículo 18: tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Pastor, lembrais de quê? Quanta coisa Deus já fez por mim, por você, que você não lembra mais. Pensa e começa a recapitular os teus anos de vida. Quanta coisa Deus fez por mim, por você, e você não lembra mais. Ah, pastor, mas está difícil agora. Não esteve antes? Ele não foi contigo antes? Este mesmo Deus está falando para mim, para você, que eu jamais esquecerei de ti. Aleluia. Aí Jesus, vendo que eles ainda assim não estavam entendendo nada, mas Jesus começa a lembrar do que ele tinha feito por eles. Será que Jesus vai ter que fazer isso comigo, com você? Começar a lembrar: olha, no ano de tal dia, eu te abençoei com esta cura, eu te abençoei com essa libertação, com este livramento. Será que Deus vai ter que fazer isso comigo, com você, para nós começarmos a darmos glória pela vitória que já está se aproximando de novo? Jesus começa a lembrar o que ele tinha feito pelos discípulos. Olha só, versículo
Aí os semblante deles decaíram, porque eles entenderam o quão eles estavam sendo nocivos à pessoa de Jesus Cristo naquela hora. Olha, Jesus está aí, está tendo todo o tempo de se preocupar com a gente, porque quando ele partiu aqueles pães, ele não pensou só na multidão, ele pensou também na gente. Ele dividiu por nós, é verdade, Jesus. Eu penso eles andando agora, chegando ao outro lado, os semblantezinhos desse decaído. E muitas vezes tem acontecido assim comigo e com você. Deus tem derramado bênçãos e mais bênçãos. E nós ficamos lá, como nós vemos lá em Isaías, o Senhor nos esqueceu. Porque o momento é difícil agora. Porque essa doença que se levantou sobre a minha vida, Deus é maior que essa doença. Deus é maior que essas debilidades, do que essa dificuldade financeira, seja ela qual for. Deus é maior. E de repente nós ficamos com esse ímpeto dentro do nosso coração, falando no Senhor. Até parece que Deus dessa vez não vai poder resolver. Ele é o Deus do impossível. E quando Deus pega o Espírito Santo, porque é assim que Ele faz, Ele te pega na calada da noite, muitas vezes quando você está lá no travesseiro de um lado ou para o outro, tentando dormir, e pensando nas coisas, pensando naquilo que está te acometendo, dizendo, Deus me esqueceu. Aí o Espírito Santo vem sobre você e te visita e começa a te lembrar de tudo que Ele já fez. Olha, lembra? Aí você levanta até envergonhado, Jesus. Peraí, deixa eu fazer uma oração aqui de desculpa. Eu não lembrava. Foi isso que Ele fez com os discípulos. Só que nós temos um grande defeito enquanto seres humanos. Quando alguém nos aponta pelos nossos defeitos, quando alguém chega para você e consegue comprovar que você está errado, o que nós fazemos? Nós tentamos pegar alguém mais errado que a gente, coloca na frente, porque eles vão esquecer. Coloca lá na frente, mas esse aqui fez tal coisa. Você está falando de mim, mas esse aqui fez coisa pior. E não adianta falar que não é, não, isso desde o princípio, desde o adeio de Adão. Foi a serpente, não foi a mulher que tu me deste, sempre o outro. Nessa ocasião acontece a mesma coisa. Olha o que acontece no versículo 22. E chegou a Betsaida. Se tinha uma terra que o povo judeu queria esquecer, além de dar uma luta, era Betsaida. Betsaida era um lugar em que os judeus abominavam. Era uma cidade conhecida como uma cidade adúltera. Não apenas pelo termo de adultério mesmo, mas porque são de pessoas que se apostataram da fé em Deus. Pessoas que foram expulsas da sinagoga em Jerusalém. Betsaida fica a cerca de 10 quilômetros fora dos muros de Jerusalém. Quem habitava lá? A escória dos judeus. Povos de todas as tribos estavam ali, os piores de cada lugar. Dentre eles, esse personagem. E lhe trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Porque você quer ver um exemplo de maldição na vida de alguém naquele tempo, é você ter alguma deficiência física. Era sinal que Deus realmente tinha se esquecido de você, ou estava te punindo. Em certa feita, Jesus está chegando em uma cidade, está ali um cego, o discípulo pergunta para ele: quem pecou, foi ele ou os pais? Assim como Jesus respondeu aos discípulos, ele está dizendo para mim e para você: ninguém me deu os pais, mas é para que a minha glória seja manifestada. Você não foi esquecido, você está nesse lugar por enquanto, mas a glória dele vai ser manifestada na minha e na sua vida. Esse homem pensava estar esquecido naquele lugar, dentro de uma cidade maldita. Eu sou o pior que está aqui. Quem sabe o lugar em que você está hoje, eu não sei de que forma você chegou aqui nessa manhã. Talvez desacreditar de tudo e todos lá na sua casa, nem os seus parentes acreditam em você. Esse aí não tem mais jeito, pastor, esse aí não tem mais redenção. Jesus entrou no barco hoje, ele está dizendo que vai mudar essa situação.
como se estivesse dizendo: o culpado é ele. Essa fuga da cidade é porque tem esse maldito aqui. Será que não tem feito isso comigo com você? Te afamado por algo que você não é, tem te rotulado por algo que você não é. E tem uma hora que você ouve tanto o valor desse rótulo que você começa a pensar e começa a entrar em dúvida: será que eu não sou isso mesmo? Será que eu realmente não sirvo para coisa? Não será melhor eu passar para outro que tenha mais capacidade? Não, Deus está falando que você é projeto dele, você é escolhido desde o ventre, e você ainda informa, ele já tinha um plano, já tinha um projeto para mim e para a sua vida. Então ele marca um reencontro com você hoje. Ele não esqueceu. Talvez o teu parente, a tua mãe, aqueles que estão à sua volta não acreditem que te esqueceram, mas ele diz: eu não me esquecerei de ti. A minha promessa ainda está de pé. Quando coloca o cego na frente de Jesus, talvez com o ímpeto dentro do coração, pensando: olha, agora ele vai esquecer dos nossos pecados, ele não vai incomodar mais, olha, ele vai descontar tudo isso aí, ele vai fazer um milagre, as pessoas vão se alegrar e nós vamos passar em branco. Só que Jesus resolve agir de uma outra forma. Olha só o que diz no versículo 23: e tomando o cego pela mão. Talvez é o momento que ele vai fazer comigo e com você hoje, porque quantas coisas boas ele já tem feito na nossa vida, quantos milagres, quantas palavras, quantas provisões, e talvez eu não enxergo mais nada, por causa que agora eu estou com meus olhos vedados, os meus olhos espirituais não conseguem enxergar mais o que ele já está fazendo. Ele não vai fazer, ele já está fazendo. Jesus tentou explicar para os discípulos: olha, eu não multipliquei os pães, eu não dei por vocês, como vocês ainda não entendem. Mas se você não entendeu ainda, ele vai te tomar pela mão. Ele pega o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Talvez no lugar em que você está, talvez no lugar em que te colocaram, nessa redoma de medo, de incerteza, de temores, dizendo: eu não sou ninguém mesmo, eu sou tudo que falaram mesmo. Deus vai te tomar pela mão hoje, vai te tirar pela fora, vai te tirar para fora e vai operar um milagre na tua vida. Pastor, onde é que eu estou precisando de um milagre? Na sua visão espiritual. E de repente você olha para esse modo de agir de Jesus e fica até contrariado, mas ele cuspiu nos olhos do rapaz. Depois impôs as mãos e perguntou se ele estava enxergando. Por que Jesus agiu dessa forma? Para nós ou para alguns, que tem toque, algo até antes de ele, cuspiu no... Havia uma crença desse tempo em que se acreditava que a saliva curava a cegueira. Jesus disse: então, em primeira instância, eu vou agir do modo deles, vou tentar curar da forma que eles acreditam, vou cuspir os olhos dele lá e vou esfregar a mão. E aí, está enxergando? Olha o que o cego responde. E levantando-lhe os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Coisa estranha, né? Você olhar para os homens e ver eles andando como árvores, de um lado para o outro. Depois de Jesus ter imposto as mãos, depois de ele ter salivado sobre os seus olhos e falar: vai lá, o que você está vendo? Mas isso remete o que, pastor? Ao evangelho pífio que está sendo pregado hoje. As crendices que igrejas têm levado pessoas a acreditar que por causa de um óleo ungido, por causa de um sal, por causa de um lenço, por causa disso ou daquilo, a pessoa vai ser curada. Está levando as pessoas contempladas por essa prática a ver a igreja como uma coisa estranha. Eu não vou mais lá não. Aqueles pastores
para fazer ponte com eles. Quando fala de evangelho, quando fala de reino, está falando de somar e não dividir, não expelir. As pessoas têm visto a igreja como uma coisa estranha, porque querem agir por crendices. Quando aquele homem fala para Jesus, eu estou vendo um homem como árvores. É como muitas pessoas têm visto a igreja. Vamos lá na igreja, não para ser igual aquele ali, para ser igual aquele fulaninho. Você viu o que ele faz aqui na região? Estão vendo os homens como árvores, uma coisa inanimada, não serve de exemplo para ninguém. Quando o homem fala desse jeito, Jesus fala: agora eu vou operar no modo certo. Olha só o que ele diz no versículo 25: depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. O que você e eu precisamos como igreja não é de crendices. O que nós precisamos como igreja é da mão dele sobre nós. E nós haveremos de prosperar, nós haveremos de ir ao longe, de chegar ao longe. Vamos parar de deixar de enxergar o que ele já está fazendo sobre essa casa. De repente, com nossos olhos carnais, nós só conseguimos ver o que não veio, o que deixou de fazer. Por que não fizeram? Por que não estão aqui? Porque, Deus está falando agora que Ele está te dando uma nova visão e você vai chegar mais longe. Nós devemos visualizar isso, que quem não está conosco, Ele vai levar para longe mesmo. E quando Ele levar para longe, Ele vai pegar um grande número de pessoas. Você vai pensar que está só nessa luta, vai ter um grande número de pessoas que vai ter que se espremer aqui nesse lugarzinho. Talvez, olha, vamos arrumar um prédio maior. Porque Ele não se esquece dos céus. Quando Jesus põe as mãos sobre ele começa a enxergar longe distintamente. Aquele homem não tem mais a visão limitada de que colocaram nele, que você não serve para coisa. Vai lá para Betsaida, terra de esquecido, ninguém vai nem lembrar de você. Quando aquele homem consegue enxergar mais longe, é o que Jesus fala para ele, versículo 21, e ele lhes disse, ou melhor, versículo 26, e mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Jesus tem um milagre para fazer na tua vida hoje, vai ligar aqui para você, vai voltar nesse lugar de esquecimento. Para de se colocar nesse lugar de esquecimento. Ele não se esqueceu de você. Não volte para a aldeia, não volte para essa redoma de medo. Permaneça firme na promessa dele. Qual é a promessa dele? Nós fomos feitos para o louvor